Silmara Cortegoso já está conosco e eu quero parabenizá-la e cumprimentá-la, Silmara. Eu amei a coleção nova, diferente, né? Uma coleção de sereias, mas ela brincou. Tem a sereia libélula, a sereia borboleta, a sereia joaninha, a sereia abelha. Muito legal. Isso é novidade, né? Eu fiz assim, pensando em bolsa de praia mesmo, né? Que legal. Pra pessoa levar pra praia, é uma bolsa bem simples, né? Que dá pra lavar rapidinho, colocar pra secar lá e divertida, né? Alegre. Ficou muito bonita. Coleção nova, então tem coisa fresquinha aí da Silmara. O pessoal sempre pergunta sobre as novidades. Aí daqui a pouquinho a gente vai divulgar os contatos da Silmara Cortegoso. Quem quiser saber mais sobre material de aula, aí vocês podem falar direto com ela, tá bom? Apostila, os riscos. Hoje a gente vai executar um pouquinho aqui ao vivo uma das sereias aí dessa coleção nova. Hoje eu trouxe a sereia joaninha, né? Então eu fiz o pet appliqué aqui na cauda, no bustiezinho dela aqui e no cabelinho, né? E como eu achei a estampa do tecido assim muito... pouca estampa, eu gosto de trabalhar bastante estampa, aí deixar mais alegre, o que eu fiz? Eu brinquei um pouco com o carimbo. Então eu peguei um pouquinho do branco aqui, ó, com esse pincelzinho, eu bati no meu carimbinho, ó. E coloquei no tecido para fazer as florzinhas, tá vendo? Aí fui estampando, fazendo florzinha, né? Depois eu vim aqui com a cor, um pouquinho do azul bebê, coloquei um pouquinho aqui desse azul petróleo, misturei os dois. Azul bebê e azul petróleo. Isso, ou você pode estar colocando uma cor pronta também, se você quiser, um verde esmeralda, né? E fiz as pétalas da florzinha aqui com essa cor, tá? Ó, pintei todas as florzinhas. Bem aleatório, não precisa ficar seguindo muito o contorno da florzinha para deixar ela bem solta, tá? Depois você pode colocar um pouquinho, eu coloquei um pouquinho aqui, ó, de pink, você pode colocar aqui no meinho, tá? Você vai pintar a florzinha. Um pouco de branco aqui onde eu tenho a folhinha. E aí... Fica legal essa brincadeira, né, Silmara? Eu já falei outras vezes que você veio, mas o tecido recortado e aplicado, né, o pet appliqué, junto com a pintura que você faz no tecido estampado, no nosso caso o tecido de bolinhas, o poá. Isso. Eu gosto dessa mistura. Fica mais alegre, né? Eu gosto também, né? Fica diferente. É legal porque é mais uma possibilidade. E você pode, tá vendo? Então, se você tem um tecidinho que não tem muita estampa ou que não vai combinar com a pintura, você pode estar criando, né? Verdade. Essa que foi a intenção. Usa o carimbo para deixar mais estampado, né? Carimbo, você pode estar usando também o stencil, né? Bom, aí eu fiz isso, finalizando, o que eu fiz? Eu peguei um pouquinho também o pituá aqui, eu achei que o tecido estava muito liso, coloquei um pouquinho do branco no pituá e só espirrei um pouquinho aqui, ó, de branco no meu tecidinho. Aí ficou com essas... Faz aquela chuvinha, né? Chuvinha, Acho que é chuvinha americana que eles falam, né? Isso, como é feito na madeira, né? Aí eu misturei um pouco. Você trouxe pro tecido, legal. Coloquei no tecido, tá? Depois, o que eu fiz? Eu trouxe assim meio adiantado para ver se eu consigo falar mais sobre essa pintura, né? Então, eu coloquei o preto no cabelo, o rostinho eu passei o carmim bebê com o salmão bebê, para deixar ela mais rosadinha, para não deixar também... Para fazer assim uma cor de pele diferente, tá? Depois que eu passei essa cor na pele, que eu fiz o rostinho e o corpinho, eu venho fazendo a sombra com o meu pincel úmido, como sempre faço, e coloquei um pouquinho do Rosa Country para fazer aqui a minha primeira sombra, ó. Eu depositei a tinta com o Rosa Country, tá vendo? Depositei, lavei o meu pincel, tiro um pouquinho do excesso da água e venho esfumando com o meu pincel úmido, rebolando o pincel, ó. Ó, aqui eu tô percebendo que eu já não tô conseguindo esfumar tanto a tinta. Então, o que eu faço? Eu vou umedecer um pouquinho mais o meu pincel e faço aqui a minha sombra. Tá vendo, ó?
Vou fazer toda essa sombra ao redor do olhinho. Ó, só que não é todo o olho, tá? É mais pro meu lado aqui, pro lado do cabelo, pro lado direito, tá? Ó, faço ao redor do olho. Para levantar o olhar dela, eu fiz um pouquinho do branco, ó. Ó, coloquei um pouquinho do branco e esfumei, que aí você levanta um pouquinho daquele efeito de bochecha, né? Ó. Depois eu peguei um pouquinho do goiaba e fiz a segunda sombra aqui no rostinho, ó. Puxei um pouco, próximo do olho, ó. Você vai puxando para dar um volume, tá? Sem medo, ó. Venho com um pouquinho de água novamente, ó, e vou esfumando. O nariz dela, eu quis fazer um nariz também diferente, meio quadradinho, não tem furinho, não tem nada, ó, tá vendo, ó? Faz assim, coloco a tinta. Com o pincel úmido, o que eu vou fazendo? Depois que eu depositei, eu vou arrumando o nariz, ó. Ah, eu quero mais redondinho, quero ele mais compridinho. Aí eu venho arrumando, tá vendo, ó? O legal é que você pode brincar com a água também. Então, você deposita a tinta e depois você pode ir formando o desenho, tá? Por isso que tem que trabalhar também com pouca tinta, né? Se você colocar muita tinta, aí já não consegue fazer isso. É legal para quem dá aula, né, Tati? Porque quem dá aula, o aluno tem um pouco de dificuldade de começar a pintura, então ela coloca a tinta, você consegue tirar com a água o excesso. Então eu sempre falo para elas, pouca tinta, porque a gente consegue tirar o excesso mesmo sendo tecido. Ó, goiaba, tá? Fiz o embaixo do pescoço. Vou fazer toda a sombra do rostinho assim, tá? Tá. Agora eu vou fazer aqui a asinha. Como que eu fiz a asa? Vou deixar o olho por último. A asa eu coloquei um pouquinho do incolor. Vou umedecer aqui, ó, meu tecido com incolor. Tá, ó. Pouquinho não, aqui tem bastante. Eu ia comentar, pouquinho você foi modesta. Ó, coloquei o incolor. É pincelada de mãe, é generosa. Essa é. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir esfumar a minha tinta sem que a tinta fique parada. Porque se eu não colocar o incolor, eu não consigo fazer o esfumado no tecido que tá seco, sem tinta aqui, tá? Aí você umedece com o incolor. Com o incolor. E depois também deixa a tinta um pouquinho mais clara, né? Dá uma leveza na tinta. Aí umedeci e venho com o meu vermelho na asinha dela aqui, ó. Rebolando o pincel próximo, tá? Ó. Venho rebolando o pincel. Ó. E na ponta da asa, percebe que eu deixei sem tinta. Eu já utilizei o branco do tecido, tá? Ó. E venho fazendo um reboladinho aqui. Coloquei pouco, tá, gente? Primeiro eu coloquei pouquinho, para eu visualizar onde que eu quero deixar o vermelho, ó. Então, ó, o pincel faz até barulho, né? Ó. Aí você vem esfumando. Pronto, finalizei aqui. Ah, eu quero deixar minha asinha até esse limite. Depois eu já pego e vou abusar um pouquinho mais. Pego o meu pituá, né, para ser mais rápido também. Vou colocar aqui um pouquinho do vermelho, um pouquinho do pink, eu fiz uma mistura aqui. E um pouquinho do vermelho neon, porque o vermelho neon, ele vai acender a sua pintura, ó. E vem rebolando o pincel aqui, ó. Deixando a ponta da asa sem tinta. Aí você vai depositando aqui a tinta, ó. Que eu tô com meu tecido tá úmido, então eu consigo mesclar as cores aqui, ó. Tá? Depois eu já vou dar a profundidade com um pouquinho do café, próximo aqui do bracinho dela, ó.
Lógico que em casa você faz com mais cuidado, né? Faz o contorno certinho do braço para ficar bem, ó. Depois eu venho só com a água e, ó, dou aquela aguadinha, ó. E vai suavizando, né? Vai deixando mais suave. Tá? Então, quando você estiver pintando, você vai achar estranho ficar essa parte branca. Mas depois que você faz o contorno do lado externo da pintura, é que vai dar o volume para a asa. Tá? Agora eu vou aguardar a secagem e vou reforçar um pouquinho com o café. Em casa, quando estiver seco, você vem e reforça novamente com o café, ó. Só próximo do braço aqui, tá, ó. Deixa a asinha assim. E sempre com esse movimento de dentro para fora, né? Isso, sempre com esse movimento de dentro para fora. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a pintura do rosto e os detalhes do olhinho, né? Isso. Que muda toda a expressão da sua bonequinha, do seu bichinho. Então é muito legal, atenção redobrada nesse momento. Volto já pra gente aí dar sequência na pintura.